Você que não estava assistindo antes, um homem teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e ele caiu perto de um bambuzal e passou a noite e a madrugada inteira lá sem socorro nenhum. É esse senhor aí, ó. Esse cidadão, o Alexandre, ele mesmo. Ele enfrentou uma temperatura de aproximadamente 15 graus e teve hipotermia. Imagine, gente. Bom, eu recebo aqui com a gente o médico neurologista, o Reinaldo. Por favor, doutor Reinaldo, chega aqui ao vivo com o nosso Balanço Geral para conversar com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, joia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Balanço Geral. E para falar sobre esse assunto que é delicado, né? O que é hipotermia? O que acontece no corpo do indivíduo a partir do momento que ele fica sujeito a baixas temperaturas? Então, Rafael, se ele sofreu um AVC, né? Como vocês estão falando aí, se ele sofreu um AVC, eu vou até te falar uma coisa. A hipotermia foi até bom para ele, porque a hipotermia protege o cérebro, né? Porque um dos tratamentos que tem hoje para um acidente vascular cerebral na fase aguda dele, quando você aumenta a pressão intracraniana, é você manter a pessoa sob hipotermia. Não sei se você lembra de uma modelo famosa que foi fazer uma cirurgia plástica, teve uma complicação durante a anestesia lá e ela ficou no hospital em São Paulo sob hipotermia. Porque a hipotermia diminui o trabalho do cérebro e protege. Dou um exemplo até mais simples, doação de órgãos. Eu já acompanhei matéria de doações de órgãos para proteger, né? O órgão é colocado... Bom, isso assim, protege o cérebro, mas a hipotermia tem consequência grave para o organismo, né? Certo. Então você baixa a pressão, você pode ter problema a função renal pode ser atrapalhada, a função cardíaca e tudo. Então, quando você tem hipotermia controlada dentro do hospital, não é hipotermia no chão do Parque do Sabiá. Aí ele vai ter consequências piores para o resto do organismo. Mas para o cérebro em si, até que não foi ruim, mas outras consequências. Agora, sobre ele, acidente isquêmico, é isso mesmo, é um acidente isquêmico de grande proporção. O que é isso? Explica pra gente. Então, o acidente vascular cerebral, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. Então, é o vaso, né, do cérebro que é afetado. Isquêmico quando ele fecha, então é um infarto cerebral, igual ao infarto do coração, o acidente vascular cerebral isquêmico, o vaso fechou. Ou se o vaso rompe, vai ser hemorrágico. Entendi. Que joga sangue dentro da cabeça. Ele deve ter tido uma isquemia, agora tem que ver qual que é a causa dessa isquemia, né? Ele, pelo que eu vi a foto dele assim, ele parece um rapaz jovem, né? E pelo visto praticava muitos exercícios, tem né? que ver qual que é a causa. A principal causa em pessoa jovem, no caso dele, é ou hipertensão arterial, né? Um pico de pressão, ou alguma doença cardíaca, né? Ele formou algum coágulo de sangue no coração, ele soltou e entupiu uma das artérias do cérebro. Quais as consequências para uma pessoa que sofre esse tipo de acidente? Então, Rafael, tem que ver o tamanho do AVC, a localização, a extensão, né, e como é que foi o atendimento dele pós o AVC, né? Aquilo que a gente está falando antes. Quanto mais rápido você atender uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral isquêmico, melhor a resolução. Menos chance de sequela. Agora, o fato, lembrando que ele tem 34 anos, jovem demais, 34 anos. Chance de recuperar maior. Agora, o fato dele ter demorado 7 horas para fazer o atendimento, né, para ser socorrido, isso é ruim para o acidente vascular cerebral e para outros? Hoje, Rafael, é importante até isso aí ficar bem esclarecido para a população, quando você tem iniciou um sintoma de AVC, né? Que seja assim, uma dormência, uma fraqueza de um lado do corpo, uma alteração na visão, uma tontura muito súbita. Você tem até 3 horas para levar para um hospital para fazer um tratamento. 3 horas? 3 horas do início dos sintomas até fazer o diagnóstico. Você consegue injetar uma substância na veia da pessoa, que é ele dissolve o coágulo, né? É um fibrinolítico, e aí a pessoa resolve o problema totalmente. Mas tem que ser até 3 horas, porque depois de 3 horas, né? Até 6 horas é um limite, mas depois de 6 horas, você não pode fazer mais isso, porque se você desobstruir, você leva mais lesão para o cérebro, né? Que está com uma isquemia e começa a ter umas reações lá. Se você jogar sangue depois de 6 horas, você atrapalha em vez de ajudar. Mas até 6 horas, e o ideal é antes das 3 horas, você recupera a pessoa totalmente, ela fica sem sequela. E esse tratamento já é disponível aqui em Berlândia, só que a pessoa precisa chegar cedo nos hospitais, né? Nossa. Com 3 horas do início dos sintomas. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Fico alerta, pessoal de casa, a partir do momento que você sentiu alguma dormência, tontura, as pernas, né? Amoleceu as pernas, está com dificuldade de caminhar. Um lado do corpo paralisado, com dormência, corre para o hospital. Tem gente que libera muita urina, né, doutor? Também, né? Acaba tendo muita urina, urinando demais. Por favor, procure o hospital o mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor é o tratamento. A rapidez é o que faz a diferença, né? Tá certo. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação.